Então, bom dia, seja bem-vindo a mais um treinamento de segurança Bom dia. com a HC Engenharia. E hoje nós vamos falar sobre direção defensiva. E é um treinamento que vai autorizar vocês a dirigir. Esse treinamento ele não te habilita a CNH. Uma das diretrizes para participar desse treinamento é que o condutor ele já tenha a CNH, certo? Então, a direção defensiva para esse treinamento é um treinamento que vai te capacitar no sentido das diretrizes que a gente tem para a condução de veículos leves, tá? É um treinamento que muitas vezes nós vamos revisar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente teve conhecimento lá da legislação, quando a gente tirou a nossa habilitação, mas é um treinamento necessário aqui para a gente rever os nossos conceitos. Às vezes, você é motorista, já tem habilitação há muitos anos, e a gente sabe que cada um às vezes vai adquirindo ali vícios, tem coisas que a gente esquece. Então, essa capacitação é para que a gente traga novamente uma consciência sobre direção defensiva. E aqui vai algumas informações práticas para esse treinamento, tá? É um treinamento online e onde a gente vai ter sim alguns intervalos para que você possa ir ao banheiro, tomar sua água, fazer sua refeição, tá? Mas a gente orienta que você esteja atento, ou que vocês estejam atentos para assistir, participar desse treinamento, que realmente só esteja fazendo o treinamento, ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem fazer a interação, ok? É, E aí, bom treinamento para vocês. Obrigado. Nesse treinamento é importante a gente perceber que todas as informações que a gente receber aqui, elas são importantes. A gente orienta para que vocês tenham ali um papel, uma caneta, para que possa anotar as informações mais importantes, para que no final vocês consigam fazer a avaliação, tá? E aí a gente inicia dizendo que o trânsito ele é feito por pessoas. Quando a gente fala direção defensiva, a gente pensa nos veículos, a gente pensa no trânsito em si, no discorrer do que acontece no trânsito. Mas Uhum. o primeiro ponto que a gente coloca aqui nesse treinamento é que o trânsito é feito por pessoas. E baseado nisso, a gente precisa ter um comportamento seguro, um comportamento de empatia, porque a maioria dos gargalos que acontecem no trânsito é relacionado às pessoas, né? Além dos problemas que nós vamos ver nesse treinamento aqui, sobre fluxo, condições, né, de veículos, condições de vias, né, tem muita coisa que pode ser evitado através do comportamento. E a direção defensiva, ela traz isso para a gente, que a sua postura no trânsito, ela vai melhorar o convívio e a qualidade de vida de todo mundo ali. Afinal de contas, nós precisamos, né, do trânsito de veículos para ir e vir, e além de desenvolver outras atividades, né, os veículos e o trânsito, está aqui para facilitar a nossa vida, mas a gente tem percebido que tem sido um causador, às vezes, de estresse, tem sido um causador de um problema, porque nós não conseguimos entender ali a diferença de realmente ter uma condução segura, ter uma direção defensiva. E a direção defensiva é isso. Ela traz um conceito para que a gente resgate ali a boa convivência dentro do trânsito para evitar acidentes. E aí existem alguns princípios, né, que a gente deve lembrar ou conhecer, que seria a base das nossas relações no trânsito, que é a direção defensiva, né, que traz o respeito às pessoas, a convivência solidária, para tornar aqui o trânsito mais seguro. E aí vamos descobrir o que é direção defensiva e a direção evasiva. A direção defensiva
E a direção evasiva é o conjunto de medidas e procedimentos que nós vamos utilizar para a prevenção, ali para antecipar, para minimizar qualquer tipo de consequência dos acidentes no trânsito. E aí, baseado nessa informação, nós temos a noção de que todo acidente, ele sempre está presente a falha humana, relacionada ali a alguma negligência, alguma imprudência, ou até mesmo alguma imperícia. E aí, no decorrer desse treinamento, nós vamos aprender o que que é negligência, imprudência e imperícia para que a gente possa avaliar o nosso comportamento. A direção defensiva e evasiva, ela pretende que o motorista que a emprega ele seja um elemento ativo na alteração ou eliminação dos fatores que possam vir causar o acidente. Ou seja, a direção defensiva e evasiva, ela entende que o motorista, com seu comportamento, as suas ações, as suas escolhas, ele pode sim evitar um acidente, tá? No Brasil, existe uma resolução que exige que todo motorista ele passe por esse curso de direção defensiva, tá? Seja para obter ou seja para renovar a sua habilitação. Então, por isso que quando nós vamos dirigir, e para ser habilitado, nós precisamos fazer um curso de direção defensiva, porque faz parte da nossa legislação. E aí nós vamos começar a ver agora quais são as principais causas de acidentes. E aí você que separou aí seu papel, sua caneta, você vai poder anotar para te auxiliar no momento ali da sua avaliação, ok? Então vamos iniciar as principais causas de acidente. A primeira causa do acidente é excesso de velocidade. E aí nós vamos ver um relato, vamos fazer uma análise sobre o excesso de velocidade através de um vídeo. Excesso de velocidade. Freios que não funcionam. Aqui a roda não está funcionando o freio. Flagrantes impressionantes mostram caminhões em péssimas condições circulando pelas estradas de todo o Brasil. Motoristas que, para enganar a fiscalização, desrespeitam as leis e reaproveitam pneus em péssimas condições. Este flagrante foi registrado em Curitiba. Um caminhão aparece em alta velocidade na rodovia. Ele está sem controle, quase tomba para a direita. O carro branco que passa ao lado desvia rapidamente. O motorista tenta controlar o caminhão. Tomba para a esquerda, esbarra na mureta central, é possível ver fumaça. O motorista pisa no freio. Nessa hora, dá para ver que sai fumaça do pneu. O caminhão não para e arrasta o carro que estava na frente. O veículo atingido estava a 55 km por hora. O caminhão estava a 92 km por hora. O limite permitido neste trecho da rodovia é 60 km por hora. O excesso de velocidade é uma das causas mais frequentes de acidentes com caminhões. Erros grosseiros de manutenção deixam esses veículos em situação precária. Mesmo assim, eles rodam por nossas estradas e colocam em risco a vida de caminhoneiros e também de outros motoristas. O descaso com a manutenção dos caminhões é um risco em rodovias de todo o Brasil, como mostra o repórter Marco Souza em Curitiba. Estamos na BR-376, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina. A estrada chama atenção pela beleza, cercada pela exuberância da Serra do Mar e também pela quantidade de acidentes. Só no trecho de 19 quilômetros que corta a serra, nos últimos 5 anos foram registrados quase 2.000 acidentes, que mataram 52 pessoas. Esse número se refere apenas a acidentes envolvendo caminhões. E é fácil flagrar motoristas que desrespeitam as leis por aqui.
Nós estamos a 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nesse trecho, mas o caminhoneiro aqui do lado está bem acima disso, tanto que nos ultrapassou com facilidade. Esse vídeo de uma câmera de segurança da mesma rodovia 376 mostra um caminhão em alta velocidade. Ele segue pela pista da direita, passa para a faixa central, ultrapassa dois outros caminhões, não consegue fazer a curva, tomba e quase voa em direção ao acostamento. Tantos acidentes fizeram a Polícia Rodoviária Federal incluir a rodovia na lista das mais críticas do país. Por isso, uma operação foi montada para conscientizar motoristas. Enquanto os policiais checam os veículos, os caminhoneiros assistem a uma palestra sobre dirigir com responsabilidade. O que se vê é um festival de infrações. Preparado no radar aqui em cima. Ele passou a conta. Deu 10% acima do permitido. É o permitido 80, você 90. Com segurança, todo caminhão carrega um equipamento chamado tacógrafo. É uma espécie de caixa preta do veículo. Tudo que o caminhoneiro faz fica registrado nesses discos. Informações como quantos quilômetros o caminhão rodou, em quanto tempo, quantas paradas fez e a variação de velocidade. Esse aqui é um relógio 24 horas. Tá vendo? Se você for olhar aqui, ele funciona 24 horas. Quando deu as 24 horas, tem uma lâmina que corta o primeiro disco e passa para o segundo. Rafael foi parado na Blitz com um recorde impressionante. O tacógrafo ali mostrou que você passou 20 vezes de 100 km por hora nas últimas 24 horas. Você não acha que é muito? É muito, é muito. Por que você fez isso? Tipo assim, que tem agendamento, né? Aí a gente trabalha por comissão, tem que chegar no horário. Mesmo com o registro de ter excedido o limite 20 vezes em apenas um dia, o Rafael levou apenas uma multa, quando foi flagrado pelo radar. As outras infrações apontadas pelo tacógrafo não podem servir de prova para multas. A notificação só pode ser feita quando o motorista é pego em flagrante. Isso aqui serve também para a gente observar quando o caminhão sofre um acidente. Dá para a gente saber qual é a velocidade que esse caminhão estava na hora do acidente. Porque o tacógrafo ele para imediatamente. Com o tacógrafo, dá para saber também quanto tempo o motorista dirigiu sem parar. Carlos está há 30 anos na boleia do caminhão. Foi pego porque não tinha cumprido o descanso obrigatório de 11 horas. Não dormi porque eu queria adiantar com a carga, né? Porque essa carga era para descarregar hoje. Mas só que aí o sono pegou e eu parei 1 hora e pouca. Dormir ao volante foi o que provavelmente aconteceu com esse outro motorista. Veja o flagrante. O caminhão de repente começa a sair da estrada, vai para o acostamento e tomba. Mais um acidente que poderia ser evitado. Esse é considerado um dos pontos mais críticos da estrada, a chamada Curva da Santa. São tantos acidentes que a concessionária que administra o trecho não consegue nem consertar o muro de contenção. Aqui está o que sobrou da última colisão entre um carro e um caminhão que matou 2 pessoas. Segundo os caminhoneiros, a maior causa de acidentes nesse ponto é a falta de freios. O que poderia ser resolvido se os caminhoneiros fizessem a manutenção adequada. Além disso, eles usam artifícios para driblar a fiscalização. Esse aqui tá errado, tá amarrado e isolado. Só que a roda não tá funcionando o freio. Nesse caminhão, os policiais descobriram que o motorista isolou uma parte importante do sistema de freios, a que manda o ar para que as rodas possam frear. Com a gambiarra, o freio fica comprometido. Provavelmente, esse motorista iria estar descendo a serra, iria ter falta de freio, poderia ocasionar mais um acidente. Essas imagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal mostram um caminhão logo após um acidente. O veículo tem 12 rodas
Mas, segundo a polícia, apenas 4 tinham os freios funcionando corretamente. As outras peças estavam assim, improvisadas. Depois do acidente, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída. Por sorte, o motorista não se feriu. Quando dá o acidente, ele fala, foi defeito mecânico, estava sem freio. Na realidade, quando a gente vai observar, não faltou freio, foi manutenção. Quando o alvo da fiscalização é a condição dos pneus, a situação piora muito. Este aí quase não tem mais as marcas de segurança. Aqui tem suco, mas onde tem a marcação, ele vem uniforme, junto com a banda de rodagem. Então esse pneu aqui já está condenado. O motorista admite, sabia que o pneu estava condenado. Você não percebeu que estava careca? Percebi, vai fazer o quê? Tem que botar aquilo ali para rodar até chegar em casa, né? O risco de rodar com um pneu assim é enorme, principalmente com chuva. Neste flagrante, é possível perceber uma explosão antes do caminhão tombar. Provavelmente, o pneu não resistiu e estourou. Esse caminhão acabou de ser parado pela Polícia Rodoviária Federal e olha o estado do pneu. É até inacreditável que ele estava rodando. E veja o rasgo que ele tem nessa parte de baixo aqui, ó. Aqui, dá pra você enfiar o dedo desse pneu. Esse motorista provavelmente ia tentar descer a serra com esse veículo nessas condições. O que ia acontecer? Mais um acidente que nós estamos evitando nesse momento com esse tipo de comando. O motorista tentou se defender. Na hora que estourou, eu acabei de descer para achar um lugar para poder estacionar o carro, porque eu não tenho socorro por aqui. Tem socorro, então eu vim andando devagarinho até um local para... O policial dá a orientação. A orientação é qual? Quando acontece isso, estoura um pneu, fura, Para é imediatamente, troca pelo step, que o step dele está em boas condições, e segue viagem. E não andar nessas condições. Além da falta de manutenção, muitos caminhoneiros, com o objetivo de enganar a fiscalização, apelam para uma prática criminosa, os chamados pneus riscados. Eles nada mais são do que pneus velhos, condenados, quase sem borracha, que são transformados em pneus com aparência de novos. Detalhe, só aparência. O riscado ou frisado pode ser feito em pneus para caminhões ou qualquer outro tipo de veículo. Com uma câmera escondida, 2 produtores do Domingo Espetacular visitaram várias borracharias. Eles levaram pneus carecas e descobriram o quanto é fácil sair dali com pneus riscados. O borracheiro nem hesita, começa a fazer um novo desenho. As imagens mostram que ele usa uma máquina especial. Com ela, consegue refazer todos os sulcos do pneu. Aí já estava furado, ó. Já foi remendado. Esse quando tem o desenho ainda dá, quando está totalmente liso não dá pra fazer não. Aí tem que inventar um desenho pra ele, né? Dá pra inventar? Inventar um desenho. É. Igual aquele ali, né? Por lei, um pneu deve ser usado por no máximo 5 anos. Depois disso, a borracha começa a se deteriorar. O pneu tem que ter o sulco mínimo de 1,6 milímetros para poder rodar. Tudo que tiver abaixo disso, de 1,6 milímetros e já não tiver mais borracha, não pode ser utilizado. Pneus recalchutados e recapados são permitidos. O recapado eu vou trocar só essa parte que tem contato com o solo. Então eu vou trocar só essa banda de rodagem, ok? Eu vou reaproveitar toda a carcaça sem mexer nela e colocar uma capa nova, por isso recapado. O recalchutado, eu já levo essa capa até o ombro do pneu, até essa região do pneu, ou seja, alguns dizem que isso é melhor. Desde que seja bem feito, qualquer reforma é confiável. Nos 2 casos, eles devem levar o selo do Inmetro, que dá garantia de que a reforma foi feita em borracharia autorizada. Mas, muitas vezes, os caminhoneiros escolhem a opção mais rápida e barata, mesmo sabendo que é arriscado. Você já trabalhou com pneu riscado? Já usou? Já.
Pneu riscado. Já, Isso é riscado. perigoso. O pessoal diz que é perigoso. É perigoso, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Aí tem que... Para fazer economia, seria? Tem que trabalhar, né? Na oficina visitada pelos nossos produtores, até o próprio borracheiro reconheceu o perigo dos pneus riscados. Uma vez agora que o cara risca muito fundo, pega o aço, né? O aço molhou e já apodreceu na hora, né? Isso aconteceu com o pneu que levamos para riscar. Depois do serviço, dá para ver o aço aparente. Isso quer dizer que não tem mais borracha. Esse outro borracheiro que tinha acabado de riscar um pneu de carro ainda faz uma brincadeira. O preço do serviço, R$10. Um pneu de carro novo custa em média R$350. O comércio de pneus condenados é ilegal. Mesmo assim, até na internet é possível encontrar sites que vendem pneus riscados para carros. Para caminhões, o pneu riscado custa R$40 e não tem garantia de quanto roda. Um novo sai por volta de R$1.500. Uma economia que pode parecer vantajosa, mas que é ilegal e coloca em risco a vida de milhares de motoristas que circulam pelas rodovias brasileiras. Aqui nesse primeiro caso, nós temos problema de excesso de velocidade como a primeira causa de acidente, mas a gente observa que nunca é somente o excesso de velocidade. Nós vemos diversos problemas associados ao excesso de velocidade aqui, e aí que é o que nós vamos ver durante o treinamento. Às vezes o motorista ele tem um excesso de confiança sobre o controle que ele tem da direção, sobre a velocidade que ele está. Porém, a gente vai ver que na direção defensiva existem diversos outros aspectos que, associado com o excesso de velocidade, o motorista ele vai perder o controle ali da direção e acabar se envolvendo num acidente. Os exemplos que nós vimos aqui de excesso de velocidade associado com o uso de medicamentos, com o uso, às vezes, inadequado do próprio caminhão, ou pode ser o uso adequado do próprio veículo, tá? As imprudências, negligências e imperícias que ocorreu durante as viagens desses motoristas, associado com excesso de velocidade, dirigir com sono, sem manutenção, sem o descanso devido. Nós vemos ali a questão dos pneus ali careca, e aí o pessoal eles assumem a responsabilidade do sentido de, ou a irresponsabilidade, na verdade, né, de adaptar esses pneus para que consiga rodar de uma forma imprudente, e aí o excesso de velocidade associado com outras condições, as condições das vias, né? Às vezes é um dia que está chovendo, os motoristas podem perder o controle dessa direção, né? Acidentar e ainda acabar matando outras pessoas no trânsito. A gente vai ver no decorrer desse treinamento que o veículo ele se torna uma arma nas mãos ali do motorista, e a gente precisa ter muito cuidado, que é a primeira abordagem, excesso de velocidade causa acidentes. A segunda causa de acidente que nós vamos abordar é a questão da distração. O quanto de coisas hoje que pode distrair o motorista ali no momento da condução. E os elementos que estão à nossa volta, os outros veículos, as outras pessoas, pedestre, passageiro, ali o telefone celular, quantos de nós que ficamos conectados
o tempo todo e, inclusive, dirigindo, continua conectado, responde mensagem no WhatsApp, responde mensagem ali, ou até mesmo Instagram, outras redes, aplicativos que são usados, seja de música, né, o contato com o som do carro, outras conversas que existem entre os passageiros, são motivo de distração. E essa análise que nós vamos ver agora, um exemplo de distração. Agora você vai ver, em dicas de serviço, quais os tipos de distrações no trânsito mais comuns. O pessoal da SESB Brasil preparou uma matéria muito interessante sobre os tipos de distrações no trânsito. Confira. Dirigir um veículo por longas horas na estrada ou após engarrafamentos pode parecer uma tarefa árdua. O cansaço vem e as distrações ao volante acontecem, muitas vezes provocando acidentes. Um exemplo comum: passar no drive-thru do fast food e depois comer enquanto dirige é muito mais perigoso do que se imagina. Para começar, porque o ato de comer ao volante faz com que o motorista só fique com uma mão livre para dedicar à direção. Receita de desastre, claro, além de ser infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. As distrações na condução de um veículo podem ser divididas em 3 tipos. Primeiro, distração interna. É aquela em que o motorista se atenta a algum objeto ou ação no interior do veículo, como um ajuste no rádio, uma regulagem do ar-condicionado, um olhar mais atento ao painel. Essa distração tem sido agravada pelo uso de celulares ao volante, o que, além de proibido, pode deixar o motorista por alguns segundos sem olhar para frente. Segundo, distração externa. Essa distração é um pouco percebida, mas influencia bastante na condução. Isso porque ela vem de ações que precisam realizar e de outras que não precisamos, mas fazemos intuitivamente. Vem da leitura de placas de trânsito ou ao olhar um outdoor chamativo e até da curiosidade de alguns motoristas em ver um acidente que ainda está na rua, o que, curiosamente, pode provocar outro acidente, além de represar o trânsito atrás. Terceiro, distração por desatenção. Muito comum no mundo moderno. Essa distração pode causar acidentes também. São os motoristas que estão sonhando acordados. Isso porque o pensamento está em outros lugares e uma conta a pagar, um problema familiar, um problema na empresa, e aí o motorista não se concentra de fato naquilo que está fazendo, que é conduzir o veículo. Distração versus velocidade. Todas essas distrações podem ser agravadas de acordo com a velocidade em que estamos trafegando, a região e a condição da via, além da quantidade de carros que trafegam por ela. Para facilitar o entendimento dessa relação, confira a seguir quantos metros você percorre ao longo de apenas 1 segundo, de acordo com a velocidade. 1 segundo a 50 km por hora são 14 metros, equivalente a 3 carros populares enfileirados. 1 segundo a 70 km por hora é igual a 19 metros, equivalente a 5 carros populares enfileirados. 1 segundo a 100 km por hora é igual a 28 metros, é equivalente a 7 carros populares enfileirados. 1 segundo a 120 km por hora é igual a 33 metros, equivalente a 8 carros populares enfileirados. Então, preste atenção, viu? E aqui a gente pode ver que existem vários tipos de distrações, vários motivos para que a gente possa se distrair, né? Aí a gente precisa realmente redobrar a nossa atenção com relação a isso, tá? Para que a gente possa evitar qualquer tipo de distração e envolvimento em acidentes no trânsito. A gente percebeu que 1 minuto, pouco tempo ali que você desviar o seu olhar,
pode acontecer alguma coisa em que quando você perceber já não dê mais tempo de ter controle ali sobre a situação da condução do veículo e vir a acontecer um acidente, tá? A maioria dos acidentes que acontece, a distração, ela é um fator que está envolvido ali em uma das causas dos acidentes. Nós sabemos que quando a gente começou o treinamento, eu falei que o trânsito ele é feito por pessoas. E aí, nessa correria do dia a dia que a gente anda, que a gente, né, tem os nossos afazeres, a gente acaba ocupando a nossa mente demais com outras coisas que realmente pode prejudicar a condução dos veículos. Inclusive, no âmbito ocupacional, que é no âmbito do trabalho, o que você faz, o que você desenvolve, né, dependendo da sua função, você não vai só dirigir. Dirigir vai fazer parte, vai ser uma das tarefas que você vai fazer ali no dia de trabalho. Então a gente vai ficar com a cabeça muito cheia. Mas na hora que você entrar ali para dirigir, que você estiver atrás de um volante, você vai desligar os outros problemas e realmente estar ali por inteiro, né? Foi falado aqui no vídeo que às vezes a gente vaga a mente com outras preocupações, né, externas. E aí, esse vagar te tira a concentração, te tira a percepção de risco, e a gente precisa estar atento com relação a isso. O terceiro é a distância insuficiente para frear com segurança. Tem pessoas que elas dirigem colado nos outros veículos, e aí qualquer situação repentina que ocorra, não dá tempo de fazer nada. Existe uma distância suficiente, uma distância de segurança dos outros veículos, e nós vamos ver durante esse treinamento qual que é essa distância. A velocidade média dos carros é sempre maior. E aí vem a dúvida. Será que existe uma distância correta para se manter do carro à frente, em prol da segurança de todos? E qual seria? Colar seu carro na traseira do amiguinho da frente nunca é legal, né? Você não gosta que façam com você e não deveria fazer com os outros. Mas qual exatamente é essa distância de bom tom? Existe a regra dos 2 segundos, que é bem simples. Você marca um ponto fixo na margem da via e quando o carro da frente passar, começa a contar. Não correndo, conte pausadamente, 1 segundo de verdade. Estará tudo certo se só depois de 2 segundos você passar por esse ponto que marcou como referência. Mas vamos ser sinceros. A gente sempre sabe quando está muito próximo do carro da frente. Então, na maioria das vezes, o bom senso é o seu maior aliado. Porque assim também não corre o risco de desviar a atenção olhando para algum ponto X na via, ou se perdendo contando os 2 longos segundos. Mas o que é importante saber é que a distância que você mantém do carro à frente deve ser pensada de acordo com os diversos fatores que podem acontecer durante o seu percurso. Se a velocidade da via for alta, é bom que a distância seja maior, porque, por exemplo, um carro rodando a 100 km por hora precisa de 35 a 45 metros para frear completamente. Por isso, é dito que o certo é ter pelo menos 2 segundos de distância do carro da frente. Se a pista não estiver segura, como, por exemplo, pista mal pavimentada, esburacada, molhada, também é inteligente aumentar essa distância, ou em situações de baixa visibilidade, como chuva e neblina. Sem contar as variáveis do seu próprio carro, como freios desregulados e pneus não calibrados. Pensando nessas coisas, você ficará mais tranquilo enquanto estiver no trânsito. E caso algum acidente aconteça com o carro à frente, terá tempo suficiente de desviar. Ótimo, não? Gostou da dica? Então se inscreva no canal da Continental Pneus e saiba tudo sobre seu carro. E aí, pessoal, a distância
a gente viu aqui, ela é muito importante para a previsibilidade do que possa acontecer de errado ali no trânsito e você ter uma reação, tá? E a falta dessa distância, ela pode te levar ao envolvimento no acidente. Porém, falou duas coisas importantes. Quando muda a condição, se é uma via que a velocidade dessa via, a permissão dela é uma velocidade mais alta, você tem que aumentar a sua distância de segurança pelo tempo de frenagem ali do equipamento, no caso do veículo, certo? E aí, cada pessoa vai usar uma estratégia para ver a questão da distância. Tem pessoas que utilizam, olha, se você está vendo o pneu do carro da frente, ainda é uma distância legal, mas se você passa a não enxergar os pneus do carro da frente, você está muito próximo desse veículo e aí você precisa se afastar. A regra dos 2 segundos, tem a regra também de contar 51, 52, a partir de um ponto fixo ali. Exemplo, você visualizou uma árvore ou visualizou uma placa. Você vai contar 51, 52, ou 1 segundo, 2 segundos. Se você chegar nesse ponto, nessa contagem, quer dizer que você está muito próximo, ok, do veículo da frente, ou essa distância de segmento que você deveria utilizar, ela não está correta. Tem pessoas que contam 1001, 1002, e cada um vai usar uma estratégia, mas o importante é que a gente tenha em mente que essa distância ela é fundamental, ok, para o controle da sua direção, tá? Para você se antecipar, se algo acontecer ali no trânsito, você vai conseguir tomar uma ação e ter uma reação ali mediante a essa situação. A próxima causa de acidente é a fadiga e a sonolência. Tem pessoas que pode acontecer de ela estar ali numa fadiga muito grande e não ter sono, tá? E tem pessoas que pode ter sono e não ter a fadiga, e pode ter situação que existe os dois cenários. Existe a fadiga e ainda existe o sono, tá? E aí esses fatores, tanto isolados ou associados, eles são extremamente perigosos para a direção, tá? Em viagens mais longas, precisa-se ter um planejamento, um bom planejamento, tá? Que você descanse antes da viagem, que você não pegue trânsito ali de última hora, sem planejamento, né? Ter atenção depois de uma jornada de trabalho, né? Você ainda pegar o volante ali para dirigir, né? Estando cansado das suas atividades laborais. Tem pessoas que, quando antecede ali um feriado, por exemplo, ele trabalha o dia todo e viaja à madrugada já cansado. E aí esse cansaço vai fazer o motorista perder o controle ali do seu corpo, porque com o cansaço pode vir o sono. E aí tem pessoas que falam assim, eu tô com sono, mas quando eu não estiver aguentando mais, eu paro. E a gente sabe que o sono, quando ele vem, ele domina o corpo, a consciência da pessoa ali, e ela não tem esse controle que as pessoas acham que tem, tá? Então a gente precisa ter, tá? Essa consciência que a direção defensiva ela nos traz, no sentido de que descanse antes de pegar qualquer direção. Está com sono? Estou viajando, estou com sono? Pare uns minutos, durma, para um local seguro, ok? Não siga a viagem, porque tem pessoas que elas vão insistir em seguir, vão dormir e vão se acidentar, ok? Então vamos ver um exemplo do funcionamento, o que ocorre dirigir com o sono e com a fadiga associados. A palavra é prudência. No dicionário, prudência vem antes de segurança, trânsito e vida.
Significa ter cautela, precaução. Quando isso não acontece, os resultados são estes: desastres, acidentes. Você entra no carro, coloca o cinto, se prepara e conta com a sorte. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Newton, taxista, anos de experiência, mas quase morreu por causa de um motorista de caminhão que dormiu ao volante. Chamou a atenção a velocidade da carreta bitrem que vinha e naquilo que chamou minha atenção eu fiquei olhando, visualizei. Nisso que eu visualizei, só deu tempo do caminhoneiro, ele só parou e travou a carreta. Nisso ele deitou com a cabeça no volante e o caminhão continuou ligado. Tão perigoso quanto exceder aos limites de velocidade e até mesmo dirigir embriagado, a sonolência ao volante é a segunda causa de acidentes de trânsito no país. Exemplo foi o que aconteceu em janeiro com uma mulher que passava por esta ponte na rodovia José Sete, em Cariacica. Ela foi atropelada por um motorista que dormiu enquanto dirigia. História para contar também tem este caminhoneiro. Na volta de 1h30, 2 horas da manhã mais ou menos, chegou um caminhoneiro, me parou do lado, com o caminhão funcionando. De manhã cedo, 7 horas, 8 horas mais ou menos que eu levantei, ele ainda estava com o caminhão funcionando, dormindo desbruçado em cima do volante. Assim como o diesel move os caminhões, uma boa noite de sono é um excelente combustível para quem trabalha nessas grandes máquinas. Especialistas em medicina do sono dizem que o tempo ideal para alguém dormir varia entre 7 e 8 horas por dia. É necessário que o motorista se sinta descansado ao pegar a estrada, porque se ele dormir 5 horas ou menos que isso, as chances de causar acidentes aumentam em 50%. A Associação Brasileira do Sono constata que só isso é responsável por 30% das mortes e 20% dos acidentes em todo o país. Se alguém ficar de 20 a 25 horas sem dormir, o risco de acidentes aumenta em 60 vezes. Só em 2011 foram 67 acidentes, com 63 feridos e 3 mortes. Então, quer dizer, são números grandes de acidentes só por causa do sono. Muitos caminhoneiros, principalmente, fazem uso de drogas como o rebite. O rebite, ele é uma substância muito utilizada pelos profissionais que chegam a dirigir 30, 35 horas com o efeito dessas substâncias. E o grande problema dessas substâncias é que a pessoa, após dirigir por esse longo período, a pessoa sofre um efeito chamado efeito rebote, que a pessoa acaba dormindo repentinamente e com certeza vai provocar um acidente. Seu José Raimundo é carreteiro. As marcas que tem na testa são de um acidente que sofreu há mais de 10 anos. Era noite, já dirigia por horas. Estava próximo à Venda Nova do Imigrante. Porém, o cansaço foi mais forte. Eu estava dirigindo, mas já havia perdido uma noite de sono. Precisava chegar para descarregar o caminhão, aproveitar o resto da semana para ver se conseguia carregar outra carga. Já no finalzinho, faltando 100 quilômetros, eu tentei resistir. Eu sabia que eu estava com sono, mas eu tinha que chegar, entendeu? E aí foi aonde eu dormi no volante, passei direto numa curva e quando entrei mato lá dentro, bati em 3 pés de eucalipto e sofri esses ferimentos, pancada na cabeça, né, onde tem a cicatriz. Entrei em coma 3 dias, uns 4 ou 5 meses sem conhecer ninguém. Quem dirige com sono pode cometer erros como sair da faixa, não enxergar as placas de sinalização, não perceber os erros que está cometendo. E o pior de tudo é quando o motorista nem repara que está cochilando. É como diz aquela frase, né? Estar bêbado de sono. Repare esta imagem. A visão de alguém caindo de sono fica turva, confusa, sem concentração, até que, por fim, cochila e apaga. Pode enxergar coisas que realmente ela acha que está vendo na frente dela. Ela pode ver um bicho saindo do meio do mar e provocar um acidente. Mas para evitar tudo isso, conheça o exemplo do seu Zé. Caminhoneiro há muitos anos, nunca se separa do melhor amigo. Se está com sono, faz uma coisa bem simples. Deu sono, tem que dormir. Isso, seu Zé.
O senhor tem razão. A coisa é bem simples mesmo. A palavra é prudência. E aí, lutar contra esse sono, a gente viu que é o pior caminho, né? Quantos exemplos que a gente já ouviu falar de acidente, pessoas que dormiram no volante, trabalhadores que dormiram no volante. Esses acidentes existem consequências severas para a empresa, né, para o próprio colaborador. A gente viu o exemplo aqui do motorista que ficou, né, em coma, que perdeu a memória por alguns meses, traz consequências, prejuízo para a família, né, inclusive prejuízo e consequências para outras pessoas que se envolvem também, né. Às vezes o motorista ele dorme e atropela carro com uma família, crianças, né, e aí muda a condição e a vida de várias pessoas por causa de um acidente, por causa de insistir na negligência de dirigir ali cansado e com sono. Então, mais uma causa de acidente que a gente precisa estar atento para que a gente não seja também mais uma estatística de acidente no trânsito. Tenha a melhor escolha com relação a estar apto para dirigir mentalmente, fisicamente, ok? Escolha os melhores horários para sair, se planeje para que você tenha ali uma condução segura e sadia. A próxima causa que nós vamos ver é a falta de percepção do risco. Costumo dizer que a gente acostuma, né, com o trânsito, com o veículo, com a direção, e passa a não enxergar mais o veículo e o trânsito como um risco, tá? E aí, o risco, basicamente, nós vamos ver o que é o risco, e para entender o que é a percepção, nós vamos ver que cada motorista vai ter a sua percepção. Porque a percepção de risco ela está associada com a sua experiência de mundo, a sua experiência de vida, a sua experiência com o trânsito, com o veículo que você está, né, com a estrada que você está percorrendo. E aí a percepção associada com a sua experiência, cada um realmente vai ter a sua, certo? Tem recém-habilitados, pessoas que não têm essa experiência ali com o trânsito, e aí a percepção dele às vezes vai ser um pouco menor, ou a preocupação vai ser maior do que aquele também que tem muito tempo de carteira, que a percepção dele também pode estar reduzida, uma vez que ele tem um excesso de confiança no tempo de carteira que ele tem, na experiência que ele tem em dirigir, né? Costumo dizer que motorista, geralmente, ele não confia na direção de outro motorista. Quando é ele no passageiro, ele fica ali mais apreensivo, mas quando é ele dirigindo, né, existe uma síndrome que o motorista ele adquire quando ele entra para trás ali do volante, em que ele se sente ali, né, o super-herói. Ele tem toda a segurança e o domínio do carro na palma das suas mãos, segurando o volante. E aí, às vezes, a percepção dele está bem baixa, assume ultrapassagem, assume velocidade ali, que qualquer coisa que sair do anormal, ele vai perder o controle. Tá? E a percepção de risco, quando ela está bem aguçada, o motorista ele não assume certo tipo de postura. O motorista, ele simplesmente segue as regras básicas do trânsito ali, que traz uma regulamentação ali para que tenha uma segurança no trânsito para todos, né? Porque o trânsito ele é feito de pessoas, ele é feito de veículos, ciclistas, pedestres, né? Então é muita coisa que a gente precisa ter controle ali, que às vezes é difícil,
difícil a gente ter todo esse controle, né? E aí a percepção de risco, ela precisa estar ativa para que você enfrente qualquer tipo de situação. E vamos ver ali o que é percepção de risco. A situação que você acabou de ver demonstra um condutor com boa percepção de risco, ou seja, ele estava atento ao seu redor e estava pronto para qualquer imprevisto. Já imaginou se fosse diferente? Às vezes, poucos segundos de desatenção podem colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. E no trânsito pode não existir segunda chance. Para termos uma boa percepção de risco, é fundamental nos mantermos informados. Quanto maior o nosso nível de informação, maior será a nossa capacidade de reagir de forma segura diante de situações inesperadas. Conseguir prever situações de risco e saber reagir de forma rápida é essencial para uma direção segura. Por isso, o grande truque para minimizar os riscos enquanto se está no trânsito é manter o máximo de atenção na via e em tudo o que acontece ao redor. E isso é possível com pequenas atitudes e cuidados da parte do condutor. Uma das atitudes que mais tira a concentração do condutor e que mais oferece riscos é utilizar o celular enquanto dirige. Por exemplo, o simples fato de digitar os números para fazer uma ligação faz com que você desvie o olhar por até 5 segundos. Essa atitude, a uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, significa percorrer 83 metros em um verdadeiro voo cego. Conversar pelo celular, mesmo no viva voz, reduz em até 40% a sua concentração, porcentagem semelhante aos efeitos do cansaço. Isso porque a atenção fica dividida entre a conversa e a pista. Não é novidade o perigo que a mistura de álcool e direção oferece. Mesmo em pequenas quantidades, não existe um nível seguro para a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Além da dificuldade de concentração e perturbações na visão, a percepção de risco de quem está ao volante é comprometida. Pilotando uma moto não é diferente. Até tarefas aparentemente inofensivas são capazes de distrair o condutor e comprometer sua percepção sobre os riscos da pista. Portanto, evite comer, beber, procurar objetos no porta-luvas, ajustar o rádio ou o GPS enquanto dirige. Se precisar realizar alguma dessas ações, pare o carro em um local seguro. Evite também escutar músicas muito agitadas ou em volume alto, pois isso pode prejudicar sua percepção de outros veículos e também da via. O cansaço e o sono também são grandes inimigos quando se está dirigindo, pois sua percepção sobre o ambiente pode se tornar confusa. Por isso, evite dirigir por longos períodos de tempo. Faça pausas a cada 2 horas para lavar o rosto, se alongar e tomar um pouco de café. Essas são formas rápidas para dispersar o cansaço. Mais importante que isso é manter uma rotina de sono saudável. A observação de lugares externos também pode desviar a atenção do motorista para os riscos da via. Essa distração é responsável por aproximadamente 7% de todas as colisões traseiras, mesmo que em baixa velocidade. Tomando esses cuidados, você poderá antecipar possíveis perigos na pista e muitas vezes evitar acidentes, colaborando para que nossas vias se tornem mais pacíficas. Até a próxima! Um ponto importante aqui é que o trânsito nem sempre te dá a segunda chance, tá? Então, é importante que o motorista ele tenha essa percepção de risco aguçada para que ele não se envolva em acidente. A próxima causa de acidente é o desrespeito à sinalização. Existe uma regulamentação do trânsito com várias regras e a sinalização é uma dessa regulamentação, tá? E o desrespeito à sinalização, ela provoca acidentes, tá? E prejuízo de diversas formas. A sinalização ela vai regulamentar ali orientações, proibições, tá?
para o trânsito, e nós precisamos respeitar a sinalização, porque é uma ordem ali para que o trânsito ele flua, para que o trânsito ele realmente tenha uma organização. E a gente vê as pessoas ignorando sinalização, ignorando as proibições, ignorando ali as orientações, e dessa forma os acidentes acontecem. A população pediu e a empresa Eco 101 colocou placa de sinalização na Avenida Luiz Cândido Durão, no sinal que liga os bairros Conceição e BNH. A avenida é cortada pela BR-101 e já foi palco de acidentes e atropelamentos. Para evitar trágicos acontecimentos assim, foram instaladas as placas de sinalização, impedindo veículos de seguirem viagem para o sentido norte do estado, entrando neste trecho. Mas a Polícia Rodoviária Federal não demorou muito para flagrar nos últimos dias desrespeito no local. Diversos veículos ignoram a placa, impedindo o acesso para encurtar o trajeto. São vários os desrespeitos. Esses flagrantes são de pouco mais de 10 dias, mas a polícia acredita que o problema continua aumentando o risco para quem passa pelo local. Esse trecho já é considerado perigoso pela Polícia Rodoviária Federal, porque muitos veículos passam por aqui, mas a todo momento tem pedestres que passam pela região, porque aqui tem faixa própria para o pedestre. Mas como há o desrespeito, o risco é exatamente de atropelamentos nessa região. Nesta segunda-feira, nossa reportagem foi ao trecho para saber se o problema ainda existe. Não demorou muito. Em 10 minutos, nós encontramos os imprudentes do trânsito. O motorista desta carreta não mostrou preocupações. Apenas deu sinal e seguiu viagem sem respeitar a placa e a faixa para pedestres. Mais um tempinho acompanhando os novos desrespeitos e eles foram constatados. São motociclistas, veículos de pequeno porte e de grande porte que a todo momento promovem desrespeito considerado grave pela Polícia Rodoviária Federal e a empresa Eco 101. Ambos afirmam que é necessário fazer um trabalho de conscientização para evitar multas e até acidentes. E aí, o desrespeito à sinalização, como foi falado aqui, pode, além de gerar acidentes, né, a consequência é que o motorista ou o condutor ele pode ser multado, dependendo da situação do veículo, pode ser apreendido, e aí também pode acontecer a suspensão do direito de dirigir, tá? Então, é muito séria a questão do respeito às regras de trânsito e à sinalização. A sinalização ela regulamenta o trânsito e pode salvar vidas. Os riscos que nós temos com relação ao desrespeito à sinalização pode ser atropelamento, colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira, até mesmo o capotamento do veículo, o tombamento do veículo, porque existe uma característica de veículos leves, mas existe uma característica de veículos que trafegam carregando carga, e aí nas nossas atividades a gente pode ter esses veículos, inclusive caminhonetes, tá? Dependendo ali da conversão, da velocidade, do que for feito, essa carga pode vir a tombar se ela não estiver devidamente amarrada. Nós vamos falar isso no decorrer do treinamento. Então, a sinalização é uma situação séria que o motorista ele precisa levar em consideração e respeitar. A próxima causa que nós vamos falar é a imprudência, que basicamente são os fatores que a direção defensiva ela trata muito, né? A imprudência, às vezes o motorista ele está consciente e ele assume a postura de ser imprudente, e isso é muito sério. Vamos ver um exemplo de imprudência aqui para que a gente possa aprender com esse caso. Agora começou a descer, ó, ele acelerou o carro, pisando no freio, tá pisando no freio, ó, pra bater, tá chamando um acidente.
Aí, ó. Eu vou esperar um pouquinho aqui, pra passar. Para ver o que esse louco vai fazer. Olha o louco vai fazer. Olha o que o louco vai fazer. Viu? Isso aí foi só uma pequena demonstração que ele está fazendo no vídeo aí. Pega. Preso. É nervoso não, mano. Calma. Aí, ó, tá freada brusca para provocar um acidente mínimo. Aí, o que ele tá fazendo? É isso aí aqui, ó. Tá o pequeno e tá da rapaz, nós aqui na banca. Só nós aqui, ele falou. Nós, bandeira e nós. Nós estamos aqui a média dos 70 km de São Geraldo do Araguaia. E ele fazendo isso. Esse motorista responsável, fazendo esse tipo de atitude aí. Cuidado, que ele vai frear, vai frear. Vou abrir aqui, ó. Olha lá, olha. Olha lá, do outro lado, ó. Um ponto importante da gente analisar, que é um vídeo corriqueiro, situação corriqueira que acontece muito no trânsito, e aí a gente não sabe o que motivou, né, esse motorista a não deixar as outras pessoas ou o motorista de trás ali ultrapassar, né? E aí, primeira coisa que a gente falou nesse treinamento aqui, que a gente tem que ter empatia, um comportamento sério no trânsito, e aí tentar não brigar, tentar, né, não provocar, né, a outra pessoa no trânsito. Tem pessoas que tudo ele buzina, xinga, sinaliza com as mãos, gesticula, provocando a ira em outros motoristas, né, nas outras pessoas. A gente não sabe, né, não tem como julgar, mas a gente faz uma análise do que poderia ter levado esse motorista a fazer isso. E aí a gente viu que, enquanto ele não jogou o outro caminhão para fora da pista, ele não sossegou, tá? E aí as pessoas, elas precisam ter cuidado, porque hoje a tolerância no trânsito, ela está muito pouca. As pessoas estão brigando por pouca coisa, né? Às vezes a pessoa ela entra ali, não sinaliza, não dá seta, aí o outro já entende aquilo como uma afronta. E quantas pessoas que estão entrando em brigas no trânsito e perdendo a própria vida por não ter tolerância, por não ter respeito, sabe? Por não ter empatia, por não se colocar no lugar do outro. Se a gente parar para pensar,
nós temos problemas. E aí quando a gente vai para o trânsito, às vezes aquele motorista ele está assim, uma gota d'água de explodir. Então, dependendo da forma que você abordá-lo, da forma que você enfrentar, né, a outra pessoa, ali vai ser o suficiente para que ela venha contra você. Então, vamos evitar esse tipo de postura no trânsito. Tá? A direção defensiva ela traz isso, o respeito, né, o limite que a gente tem que ter ali, onde começa e onde termina o seu limite para com o outro. E a imprudência, às vezes, ela está associada a isso. Você sabe que está errado, você entende que isso pode provocar um acidente, pode provocar uma briga, pode provocar uma situação ali que você perca o controle, e mesmo assim você assume, né, essa postura. E aí, essa imprudência no trânsito, ela tem aumentado muito, né, os nossos índices de acidente por causa da imprudência. Então, estejamos atentos com relação a isso para que a gente tenha uma condução segura. A próxima causa do acidente é a autoconfiança. Já citei esse exemplo aqui hoje. Quanto mais se tem tempo de carteira, mais o motorista ele fica confiante em que ele sabe dirigir. Quanto mais se conhece o veículo, quanto mais se conhece a estrada, mais se tem a confiança de que a gente detém de todo o conhecimento, a gente detém ali de todo o controle, e nós sabemos que não funciona assim. Se tem percepção de risco, nós sempre temos um pezinho atrás do que pode acontecer, um motorista que pode entrar sem sinalizar, sem dar seta, um veículo que pode estar sem a devida manutenção, e aí o motorista não conseguir frear e vir a colidir, né? O outro motorista que pode dormir, o outro motorista que pode estar embriagado, o outro motorista que pode estar sob efeito de alguma substância, algum entorpecente, e perder ali, né, os seus reflexos. Então, na autoconfiança, ela sempre vai ser ali um veneno para o próprio motorista. Agora, se você desconfia que algo possa acontecer no cruzamento, você não passa no cruzamento sem verificar todos os lados. Até no sinal, a gente vai ver que, com relação ao semáforo, mesmo no sinal verde, a gente tem que ter desconfiança de que outro motorista possa ali furar o outro sinal vermelho e avançar. E aí tem motorista que diz e pensa, não, eu estou no meu direito, e ele confia cegamente. Então, na direção defensiva, a gente sempre desconfia da atitude do outro, uma vez que não se pode esperar que tudo vá acontecer da melhor forma, né? Então, a autoconfiança demais, ela traz um grande problema, que as pessoas elas perdem ali a percepção de risco e elas perdem a atenção naquilo que ela está fazendo, tá? De uma vez que ela confia. Roma. Sim. Roma, posso fazer só um adendo aí? Com certeza. Como você citou essa alta confiança aí, que a gente chega no trânsito, a gente tem que, por mais que o trânsito esteja em sinal verde para a gente tem que ter autoconfiança, saber que pode ser que venha outra apressadinha e furar um sinal vermelho. Sábado eu tive em BH e aconteceu um episódio desse comigo, cara. O sinal estava verde para mim. Aí, na hora que eu comecei a acessar o sinal que ele abriu para mim, do nada veio um motoqueiro em alta velocidade, do jeito que ele apareceu, ele já saiu furando o trânsito. Aí você imagina se eu tivesse continuado a fazer a travessia, tinha acontecido uma colisão e, assim, provavelmente, tanto o motoqueiro quanto eu, a gente ia sair tanto prejudicado, porque ia bater justamente na minha porta, que eu estava fazendo a conversão para a esquerda. Excelente exemplo, porque isso acontece todos os dias. Se a gente parar para ficar num cruzamento ali, num semáforo,
a gente vai ver que assim, que é toda hora pode acontecer isso. Imagina se você estivesse ali distraído, estivesse ali desatento, né? O que poderia ter acontecido. Então a gente precisa ter essa desconfiança, porque existem ainda muitas pessoas que desrespeitam as regras do trânsito e aí ainda pode matar. Eu disse que o trânsito, o veículo, ele vira uma arma na mão Sim, da pessoa. com E aí certeza. está aí o exemplo dessa arma aí que poderia ter te matado. Então é muito importante a gente ter Exatamente. segurança, né, daquilo que a gente está fazendo e não confiar. Não confiar que o outro ele vai fazer tudo correto, porque se ele não fizer, pode sobrar pra gente, tá? Muito obrigado aí por Sim, com certeza. compartilhar. Por nada. E aí, o próximo pilar que a direção defensiva ela aponta como problema e causa de acidente é a negligência. E aí aqui a gente vai ver a negligência com o veículo. Negligência com o veículo de diversas formas, seja de manutenção, seja na forma que o motorista ele vai conduzir, ele vai dirigir, né, assumindo ali que tudo vai dar certo. Vimos no primeiro exemplo aqui hoje sobre o excesso de velocidade, a negligência com relação aos pneus. O pneu ele tem uma vida útil, ele tem uma sinalização ali de troca, né? E aí tem vários acessórios no veículo em que a gente precisa ter atenção para que não ocorra um acidente por falta de manutenção, né? Tem pessoas que elas só verificam determinado tipo de coisa no veículo ali no momento que precisa. Limpador, por exemplo, a gente vai ver aqui no decorrer dos acessórios de segurança, água, ali no reservatório de água. São coisas simples que se você não verifica, você torna-se negligente, né? Então a gente precisa ter esse tipo de atenção. Desse cidadão na estrada que vinha de sertaneja, saiu de um churrasco, completamente bêbado, e que quase tira a vida de uma família toda. Olha, numa lombada, olha lá, carro teve que desviar, não é? O cidadão completamente embriagado. Eu fico pensando nesse outro que está filmando atrás aí. Será que não buzinou, não ligou para a polícia? Ficou filmando lá bonitinho, não liga para a polícia. Ó, tem um carro, está no quilômetro tal, está aí completamente embriagado, com outro passageiro do lado, não é? Saindo para tudo quanto é lado, vai acontecer um acidente, buzinasse pro cara, pedisse pro cara parar. Eu nessas horas eu buzino, chamo atenção, ligo para a polícia, liga para a polícia de Leópolis, a polícia que estiver mais perto, a polícia militar. E o cidadão filmou porque falou, poxa, esse cidadão vai acabar causando um acidente. Dito e feito. Dito e feito, olha, em lombada, trecho sinuoso, de faixa dupla, sem visão nenhuma, dirigindo na pista ao contrária. Completamente embriagado. E o resultado disso, vamos para as imagens também. O resultado disso foi, ele bateu pouco tempo depois ao invadir, veja ali que tem faixa contínua também, é uma lombada. Invadiu a outra pista, bateu nesta Santana, que acabou culminando nos ferimentos gravíssimos em 5 pessoas. 5 pessoas. Bateram de frente no quilômetro 42 da rodovia da PR-160, foi no sábado isso. Entre os feridos, 2 homens que foram encaminhados à Santa Casa de Coronel Procópio, que estavam nesse Corolla aí. Só ferimentos leves. Foi preso o cidadão, pagou fiança e caiu fora. Ó, a polícia informou que um desses envolvidos, motorista no acidente, fez o teste do bafômetro e que apontou 0,38.
qual foi a autoconfiança que esse motorista ele praticou? Fica essa pergunta para todos nós. A autoconfiança de beber e dirigir. No sentido de que a pessoa que ela bebe, os reflexos dela diminuem, a coragem dela aumenta e se expõe ao risco ali e expõe outras pessoas e a consequência é o acidente, como nós vimos aqui, tá? Então, a autoconfiança não está ligada somente ao conhecimento, mas também ligado ali o tanto que a pessoa ela tem coragem de assumir esse tipo de postura, tá? E aí bebeu, os reflexos eles vão diminuir e a coragem ela vai aumentar, tá? Então a autoconfiança aqui nesse exemplo foi a questão ali de achar que tinha condições de dirigir, que tinha condições de levar esse carro. A negligência... Opa, desculpa aí. E na maioria das vezes, as pessoas que estão embriagadas, que estão fazendo uso do veículo, geralmente elas não aceitam que outras pessoas também tomem a chave para levar o carro. Eles acham que a pessoa está diminuindo ele, que eles têm condições, é onde que gera acidentes, né? Chegando até uma situação fatal, né? Boa observação, né? As pessoas não têm ali a humildade de reconhecer, né? E que inclusive está tomando uma decisão ali que poderia salvar a vida delas, né? E é isso, a direção defensiva ela traz essa questão para a gente refletir de que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer quando não há uma aptidão ali para seguir com o veículo, de parar, de entregar a chave, igual você mesmo falou. Isso é muito importante que a gente tenha essa percepção, que inclusive uma das orientações quando a gente for fazer a nossa análise de risco para dirigir, a gente vai perceber que é uma medida de controle. Olha, se você não está bem naquele dia, naquele momento, né, não é só a bebida, mas às vezes está com um problema muito grave em casa, né, não está passando bem de saúde, né, e aí isso tudo vai levar a pessoa ali a se acidentar se ela não tiver essa humildade de reconhecer, entregar a chave pro outro. Então, uma excelente observação. Efetuar a revisão do seu carro, seja ele 0 km ou usado, é de extrema importância para a sua segurança e para não ter surpresas desagradáveis quando menos se esperar. Por isso, não permita seu carro apresentar nenhum defeito para fazer a revisão. Quem faz sempre as revisões periódicas, quando você vai vender um carro, a pessoa olha o carro, você reconhece que o carro é revisado, e o carro valoriza o carro e também a vida dele, né? E a vida do próximo, sem contar também, porque às vezes a pessoa paga alguma coisa sem ter nada com isso, aquelas pessoas que não fazem revisão. Quem faz, a segurança é bem maior. No começo do mês, um acidente ocorrido na Avenida Integração chocou a população. Um caminhão desgovernado atingiu 12 veículos que estavam parados no sinal. 13 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. O veículo só parou depois de bater em uma loja. Acidentes como esse poderiam ser facilmente evitados se a revisão do veículo estivesse em dias. O tempo necessário de um carro é quando você compra um carro, então você compra um carro, vamos supor, com 20 mil quilômetros. Então, a cada 10 mil, você deve fazer uma revisão periódica. A cada 10 mil quilômetros. Você fazendo uma revisão, a chance é mínima de acontecer alguma coisa, a cada 10 mil. Que revisão básica, freio, troca de óleo, entendeu? A suspensão. Fazendo isso, numa oficina que você tenha confiança que o cara não vai ter... a chance de ter um acidente é mínima, não acontece. O artigo 257 do Código Brasileiro de Trânsito prevê que as penalidades serão impostas ao condutor, proprietário do veículo ou empresa responsável. No caso desse acidente ocorrido em Conquista,
o motorista sofrerá várias penalidades ao mesmo tempo. Nós podemos examinar o fato sobre vários aspectos. Primeiro, se nós imaginarmos que ele sabia que o veículo não tinha condições de trafegar, ele cometeu, portanto, uma negligência porque não cuidou do veículo. Ao mesmo tempo que ele comete uma imprudência porque joga esse veículo numa pista de rolamento, colocando em risco todas as pessoas que estão na sua proximidade. Não é? De modo que, uma situação como esta, ele comete alguns atos ilícitos do ponto de vista administrativo, do ponto de vista civil e do ponto de vista penal. Do ponto de vista administrativo, é que ele poderá ficar com a carteira retida e proibido de dirigir por algum tempo. Do ponto de vista da indenização civil, ele deverá ser responsabilizado porque a culpa é objetiva, a responsabilidade é objetiva e deverá indenizar a todas as pessoas que sofreram qualquer tipo de dano por conta do ato por ele praticado, danos morais e danos materiais. Do ponto de vista penal, ainda que considerando que seja um crime culposo, ele irá incorrer numa pena de 1 a 3 anos de prisão. Entre as infrações mais comuns estão a falta do cinto de segurança e o desrespeito à sinalização. Mas uma vem chamando a atenção, o uso do celular ao volante. O Código de Trânsito ele vem tratar de uma nova sociologia, a sociologia da convivência entre a máquina e o homem, entre o homem que comanda a máquina e o homem que está do lado externo da máquina. Essa sociologia tende a nos indicar que precisamos ter educação para essa convivência pacífica. A máquina é útil, é necessária, mas o homem é mais importante. Não é? E as penalidades são diversas por conta da invasão, da infração da segurança do trânsito, à medida que ele estaciona no lugar proibido, à medida que ele avança um sinal que está fechado, à medida que ele dirige usando o celular, distraindo-se e provocando algum tipo de dano ou de algum acidente mais grave. Por isso, a prevenção é a chave para evitar acidentes. Agora, nós vamos fazer a análise